necessitamos do teu amor. Expressamos a tua grandeza. Temos para o seu louvor. Sabe quando a gente canta isso, irmãos? A gente precisa cantar de verdade. O que significa viver para o louvor do Senhor? Não é que a gente vive colocando música gospel no nosso serviço de streaming favorito, ou no carro. Viver para o louvor significa que o nosso estilo de vida elogia o Senhor. A palavra louvor, ela também pode ser traduzida, entendida como um elogio. Então veja, quando nós dizemos que nós vivemos para o louvor do Senhor, o que a gente está declarando de verdade é que a gente vive o nosso estilo de vida, não o nosso domingo à noite. Nosso estilo de vida, nosso acordar, o nosso trabalhar, os nossos relacionamentos precisam ser um elogio para Deus. Como que os nossos relacionamentos, como que a nossa vida, o nosso trabalho, como que isso pode ser um elogio para Deus? Através da nossa santificação, da nossa renovação da mente. À medida que nós vamos largando para trás as velhas práticas, largando para lá o velho homem, e nos transformando na imagem daquele que nos redimiu da miséria, da doença e da morte. Se nós estamos em Cristo e se nós vivemos para a glória dele, vivemos para o louvor da glória dele, para elogiá-lo, se a nossa vida é um elogio para ele, se a nossa vida é um exemplo para o mundo de que nós cremos no Senhor, e se a nossa vida é um exemplo para o mundo de que ele existe, ele está vivo, a nossa vida precisa louvar a Deus. Pai, nós te confiamos o nosso coração nessa noite. Nós te entregamos os nossos ouvidos. Nós te entregamos tudo que nós somos, tudo que nós ainda vamos ser no Senhor. Eu te peço, Pai, sabedoria nessa noite, para poder ser eficiente na ministração da sua palavra, segundo o seu coração, segundo a sua vontade perfeita. Eu peço, Pai, por um ambiente espiritual perfeito nesse lugar, sem distrações, sem nenhum tipo de contratempo que possa roubar a palavra dos nossos corações. Eu creio numa palavra, numa mensagem que vai trazer transformação de vida nessa noite, Senhor. É para isso que nós nos reunimos, todas as vezes que nos reunimos em seu nome, para te adorar, para te louvar, mas também para receber uma palavra que vai fazer com que nós possamos te louvar de verdade, não somente com a nossa boca, mas com as nossas ações, por meio de uma mente renovada e de uma carne sujeita ao nosso espírito. Eu creio que essa noite, assim como todos os momentos que nos encontramos à volta da sua mesa, será uma noite para crescimento e desenvolvimento da nossa salvação, Pai. E por isso já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Estão bem? Muito obrigado. Glória a Deus. Todo mundo de blusa de frio. Podia ficar assim, né? Vocês preferem assim ou... Glória a Deus. A gente está fazendo no mês de... No mês não, né? Desde junho. Desde o início de junho. A gente tem ministrado sobre os valores do Ministério Verbo da Vida.
Domingo passado foi uma exceção, que a gente estava recebendo o professor Mateus aqui. E ele teve a inclinação de ensinar sobre oração, mas os últimos 3 cultos, se assim o Espírito o permitir, nós estaremos ensinando sobre os valores do Ministério Verbo da Vida. E hoje, o valor que nós temos para compartilhar, e eu creio que você vai ser abençoado através dessa palavra, é sobre excelência. Amém? Eu quero que você abra em Romanos, no capítulo 12, no verso 1. E o que é excelência, né? É difícil definir excelência, eu sei que existem muitas definições. Normalmente quem costuma ensinar isso para nós é a digníssima Natália Mantuano. Maravilhosa, espetacular. Minha esposa, viu, gente? Quem já achou? Ela fala muito bem sobre isso. Mas sou eu que faço a escala e hoje eu quis falar. Mas a Natália fala algo muito interessante sobre, eu não sei se é dela, se ela foi moldando o conceito de excelência, né? Mas ela diz que, e me corrija se eu estiver errando a citação, né? Que excelência é você fazer o melhor com o que você tem, no nível dos detalhes. Amém? Então, a excelência é eu fazer o melhor com o que eu tenho. É claro que eu não consigo fazer além das minhas próprias capacidades. Mas eu faço o melhor com o que eu tenho, e não é somente o melhor com o que eu tenho, mas é de uma maneira detalhista. Eu não faço de qualquer jeito, eu não largo algumas coisas para trás, mas eu faço tudo com bastante detalhe. Romanos capítulo 12, verso 1, se você abriu, acompanhe comigo. Se você não abriu, abra. Está dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Verso 2 vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas deixem-se transformar, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente abre esse texto para diversas coisas, diversos momentos, e em relação a esse tópico não é diferente. Nós precisamos renovar nossa mente em diversas áreas da nossa vida, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Quando a gente fala sobre o melhor de Deus, quando a gente fala sobre uma vontade boa, perfeita e agradável, certamente eu também estou falando de excelência. Amém? Uma vontade boa, perfeita e agradável, para mim, se parece muito com uma vontade excelente. Agora, olha que interessante, se Deus tem para mim e para você uma vontade boa, perfeita já é o suficiente de si só, né? Uma vontade perfeita para a gente, agradável. O bom e o agradável dão um adjetivo interessante para a perfeição, né? Porque tudo que Deus faz é perfeito, amém? Mas também tudo que Deus faz é bom. Além disso, para a gente é agradável. A gente tem um pensamento em muitas linhas teológicas, para mim, extremamente deturpado sobre a vontade de Deus, que Deus deseja nos passar na prova. Sabe, o mundo tem as suas provas. Tiago diz, no capítulo 1, no verso 2, para a gente enfrentar as provações com alegria. Mas, nesse mesmo texto, ele diz que Deus não tenta ninguém. Amém? As provações existem no mundo porque o mundo jaz no maligno. Mas a vontade de Deus para a gente é boa, perfeita e agradável. Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Amém? É nisso que nós cremos.
E é isso também que Paulo está dizendo. Existe uma forma da gente experimentar e comprovar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Existe uma forma. Qual forma é essa? Fazendo campanha de oração, fazendo campanha de jejum, fazendo sacrifícios. Não. E não estou dizendo para você não orar. Semana passada, Mateus falou sobre oração. Não é isso que eu estou dizendo. Cada coisa tem seu papel. Agora, às vezes, e você sabe, você conhece gente que faz tudo isso que eu estou falando e não consegue experimentar nem a vontade média de Deus, nem a vontade medíocre de Deus consegue. E essas pessoas começam a criar uma teologia para tentar defender o seu próprio estilo de vida. Não, eu estou assim porque, na verdade, o inimigo está furioso. A sua Marca ensinou hoje de manhã sobre ceia. E ele falou isso, né? Porque tem gente que acha que na semana da ceia o inimigo fica furioso. Eu nunca ouvi falar, não. O diabo essa semana está calmo. Ele não... Essa semana ele está ótimo comigo. Inclusive passou lá em casa. Sabe? Não funciona dessa maneira. Amém? Não funciona dessa maneira. Tem pessoas que passam anos e anos pedindo, clamando a Deus por uma melhora. Mas sabe, o conhecimento é que nos liberta. Nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Mas grande parte da melhora da nossa vida vem quando a gente aprende a pensar da maneira correta. Quando a gente muda a nossa maneira de pensar. E é por isso que a Bíblia tem tantas instruções a nosso respeito. Porque à medida que eu vou aprendendo, eu vou mudando a minha maneira de pensar. E quando eu vou mudando a minha maneira de pensar, eu vou conseguindo viver uma vida melhor. Eu poderia dar 300 exemplos simples e possíveis, né? É como se você tivesse aprendido que para você dirigir, você teria que dirigir de marcha ré. Você tem que entrar no carro, você tem que botar a marcha ré e você tem que dirigir assim, né? Olhando no retrovisor e olhando para trás. Parece besteira, mas imagina que às vezes a nossa vida é dessa forma. A gente aprendeu a viver de uma forma que é muito mais difícil e muito mais complicado para a gente fazer aquilo que a gente precisa e para a gente chegar aonde a gente quer. Aí chega um dia alguém e fala assim, que não adianta ficar pedindo para Deus para melhorar o seu carro ou para trocar seu carro. Se você dirigir para frente, você vai conseguir chegar melhor do que você dirigir de marcha ré. Pastor, que exemplo besta, mas tem muita coisa na nossa vida que funciona exatamente dessa forma. Eu acho muito besta a pessoa que crê no sacrifício de Jesus achar que ela tem que ainda fazer sacrifícios para alcançar alguma coisa do Senhor. Para mim é a mesma coisa que ficar dirigindo de marcha ré. Pastor, mas a gente tem que fazer sacrifício. A gente tem que fazer esse sacrifício de mortificar a nossa carne. Mas isso não é para alcançar algo de Deus. Se Deus já nos deu tudo pela graça, graça eu não alcanço, graça eu recebo. Amém. Graça eu não alcanço. Se eu alcanço graça, não é graça, é mérito. E se você vive uma vida de buscar as coisas de Deus por mérito, você precisa renovar a sua mente para aprender a receber as coisas por meio da graça. Amém? Por meio da graça não significa que você não vai mortificar a sua carne. Isso, a mortificação da nossa carne tem a ver com a renovação da nossa mente. Amém? Mas entenda que no final desse processo, sempre vai ter a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Eu não mortifico a minha carne só para machucar o meu joelho em cima de milho. Não existe sacrifício tolo como esse. Amém, gente? Perdão se você já fez muito ou ainda faz, mas isso não tem a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com alguma outra religião. Mas o Evangelho não te manda simplesmente infringir dor em você mesmo para que Deus te abençoe. O objetivo não é esse. Agora, claro, se a gente está acostumado a fazer as coisas de uma forma e tem que mudar o nosso hábito causa um certo desconforto por um pouco de tempo. Amém? Agora, depois que nós mudamos, nós crescemos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1 sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Existe um sacrifício, sim, mas primeiro ele é vivo, ele é santo e ele é agradável a Deus.
é o nosso culto racional. E o sacrifício vivo, santo e agradável, é o nosso sacrifício de mudar a nossa maneira de pensar. Cara, eu preciso pensar diferente. Você conhece gente teimosa? Alguém conhece gente teimosa? Tem? Quem aqui é teimoso? Gente, eu nunca acerto essas coisas. Engraçado que eu... Todo mundo conhece. Gente invejosa, todo mundo conhece também, né? Mas invejoso não vem nas igrejas. O teimoso é engraçado, porque o teimoso está aqui pra caramba. O teimoso está muito aqui. O teimoso é aquele que a gente fala assim, tá, isso aqui na Bíblia. Ele fala assim, mas eu aprendi sempre de outra forma. Não interessa o jeito que você aprendeu, me fala se está errado. Mas teimoso. E o teimoso tem dificuldade de mudar a cabeça. E aí tem algumas áreas muito sensíveis. E a área da excelência é uma dessas. Amém? Vai lá em Gênesis capítulo 2. Vou te mostrar umas coisas aqui. Finge que você nasceu anteontem. E você não sabe de nada sobre a vida. Tá? Tenta fingir que você não tem uma história, uma família que te ensinou um monte de coisa errada. Tenta fingir que você já não tem um monte de teorias sobre a vida, o universo e tudo mais. E veja a criação da terra aqui no Senhor. Gênesis 2, versículo 8. Diz assim, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. E ele colocou o homem que formara. Verso 9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Amém. Olha só o que brota do solo. Todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é o que, gente? Excelente. Mas não basta o ouro. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? O que a gente tem aqui? A gente tem um nível de detalhes e de abundância, de sobra para o homem, que a gente não está acostumado com isso. Na sua casa, no seu cafofo, tem 4 rios. Tem ouro de aluvião nos seus rios. Existe ônix, existe jaspe, existe bidélio. Sabe, a gente não entende como funcionam essas coisas. Porque nós nascemos em um mundo caído. No capítulo 3, não precisa abrir lá não, a gente vai só acelerar isso aqui. A gente tem o surgimento da falta. A terra que dava tudo, agora começa a negar o seu alimento. O suor do teu rosto comerás o teu pão. E é por causa disso que tem tanta gente mesquinha e avarenta no mundo. Por quê? As pessoas aprenderam pela falta. E o que a falta gera? A falta gera fome, a falta gera necessidade. O homem começa a ter que se virar para conseguir o básico. Essa é a história da humanidade. Isso é algo que a gente já pode enxergar, inclusive, com os nossos próprios olhos. Deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que lugares mais ricos têm mais cultura, no sentido de arte, shows, museu, teatro, do que lugares mais pobres? Já perceberam isso? Arte, cultura, ouro, riquezas, só vem em lugares onde a fome foi dominada ou extinta.
A realidade do mundo é essa. Às vezes a gente vai ver compositores de música clássica. Só tem alemão, francês, italiano, austríaco. Será que não tinha ninguém tocando piano em nenhum lugar do planeta na época? Será que não tem ninguém compondo nada? Não, porque essas pessoas precisavam ter o seu tempo livre para poder compor arte, para poder fazer arte. Vamos trazer para o nosso contexto. Que pai que coloca um filho na aula de piano, se ele não está conseguindo pagar a escola para ele? Amém? Então, na falta, surge uma coisa que às vezes as pessoas amam falar. Na falta, surge o pra que isso? O pra que isso é oriundo de uma cultura de falta. Pra que isso? Pra que vai gastar com isso? Para que vai gastar tempo com isso? Para que vai gastar dinheiro com isso? Veja que se existe uma cultura de sobra, de abundância, de muito recurso, ninguém nunca vai falar para que isso. Por quê? Porque todos os para que isso são coisas boas, são coisas agradáveis. E são coisas perfeitas. Você está me prestando atenção no que eu estou falando? O para que isso vem da cultura que vem do pecado. A gente percebe que essa cultura que vem do pecado, essa cultura de falta, nunca vem de Deus. Ela vem da instrução do mundo caído. A gente acha que a gente não precisa de ver coisas bonitas, a gente acha que a gente não precisa de beleza, a gente acha que a gente não precisa de arte, porque a gente está muito ocupado correndo atrás do prejuízo. Mas sabe, para a gente ter uma boa sanidade mental, para a gente ter brilho e cor na nossa vida, a gente precisa aprender a receber, a amar e a buscar o que é bom, perfeito e agradável. Porque ninguém aguenta viver uma vida, irmãos, simplesmente correndo atrás do prejuízo. Essa é a verdade. As pessoas se fadigam, as pessoas se machucam. Agora, a gente tem até medo de desejar, sonhar, ousar, querer ter alguma coisa diferente. E é muito engraçado, porque talvez a gente se reveste de uma falsa humildade, dizendo, não, mas eu não preciso disso. Irmãos, eu não estou falando sobre cobiça. Eu estou falando sobre a vontade de Deus, que a gente tenha uma vida boa. E é engraçado que as mesmas pessoas que às vezes se vestem dessa falsa humildade, do para que isso, para quê? Sabe, a gente podia ter um monte daquelas cadeiras brancas, né, de plástico. Você ia estar sentado do mesmo jeito, não ia? Ela custa R$50. Essa que você está sentado custa 300. Para que isso? Eu podia ter um monte de ventilador aqui, furacão, jogando aqui. Hoje ele está até desligado. Para que isso? Para que jogo de luz? Para quê? Estava conversando com o Danilo, está indo embora, vou falando dele. Sobre a gente adquirir uma nova mesa de som, mas já não tem uma. Mas a gente quer uma melhor. Que não vai perder sinal. A gente botou uma... A gente eu estou vendo... Calma! A gente gastou... A gente fez o bazar, a gente corre atrás, né, irmãos? Deu R$18 mil as placas ali fora. Para que isso? Para que isso? Para que pintura? Para que carpete? Para quê? Sabe para quê? Você nem sabe para quê, mas talvez você saiba para quê. Porque por causa de um monte desses pedacinhos, talvez, o dia que você entrou aqui, além da palavra, além do louvor, a gente aproveita os ambientes com os 5 sentidos. E você olhou, e você tem uma igreja de criança lá em cima, você tem um espaço para adolescentes. Você tem uma equipe grande. Nesse momento,
hoje deve ter entre 25 e 30 pessoas servindo nesse culto. Crianças, adolescentes, equipe de técnica, música. Para que isso? Para quê? Por que sem 2 diáconos que sobem juntos e descem juntos? Por que as coisas são assim? Irmãos, porque a palavra nos inspira a ser melhores. Em todas as coisas. E porque, na verdade, essas coisas também nos inspiram a enxergar Deus. E se você discorda disso, eu quero que você abra em Êxodo, no capítulo 25. Verso 9. E eu vou ler só o inicinho, mas eu já te aviso que são 3 capítulos disso. São 2 em sequência. Eu não vou gastar o tempo todo nisso, né? Mas desde o 25, 9, diz assim: façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acácia. Gente, a acácia é uma madeira dificílima de se trabalhar. Não era para qualquer artífice que fazia coisas de acácia, não. A madeira fácil de trabalhar eram cedros do Líbano. A acácia é uma árvore, né? Mas que não é tão fácil para você, enfim, fazer nada com ela. Madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro. Para que isso, Deus? Pinta de laranja. Por dentro e por fora. Aí está de brincadeira, porque por dentro ninguém vai ver. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Está vendo? Está gastando dinheiro demais. Mande fundir 4 argolas de ouro. Vai gostar de ouro assim, igual o Senhor, né? Para ela. E prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro. E coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento. Olha a riqueza de detalhes, gente. Amém? 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa e da área decoradinha. Me explica, para que isso? Sabe para que isso, irmãos? Para lembrar para a gente que a gente serve a um Deus criador do céu e da terra. Para lembrar para a gente que falta não é uma linguagem do céu. Falta é uma linguagem de uma terra caída pelo pecado. Então, tudo que foi feito na antiga aliança e na nova, não considera falta no seu cardápio. A gente não considera falta nas coisas que a gente vai fazer aqui. E pelo contrário, a gente sempre considera excelência. É interessante que excelência não está só em dinheiro, mas ela também envolve a questão de recursos. Porque justamente a falta de recurso, ela é um problema quando a gente vai fazer qualquer coisa relacionada com excelência. Mas vamos lá. Excelência é vista nos detalhes. E, por exemplo, existe muita gente que acha, para que isso? Que acha bobagem a questão de pontualidade. Não tem? Fala a verdade. Eu não fui em muitas igrejas aqui, não. Mas eu já vi gente se espantando com a gente,
Porque a gente começa o culto na hora que a gente falou que vai começar. Que susto! Esse povo que falou que o culto começou às 7, eu cheguei às 7h40 e já estava na palavra? Mas eu achei que ia começar lá pelas 7h30, mas a gente falou que ia começar às 7. Não, mas quando é 7 é 7h30, não. Quando é 7 é 7. Que loucura é essa de quando é 7 é 7h30? Que planeta é esse, irmãos? Você está aqui? Se a gente parar para pensar, diabolicamente a gente faz com que a gente não louve tanto a Deus com essa cultura do para que isso. Porque se a igreja fosse fundada no para que isso, e talvez você conheça, não em Montes Claros, mas em algum outro lugar, alguma igreja que seja assim, a gente teria uma recepção de qualquer jeito, a gente teria um som de qualquer jeito, a gente teria cadeira de qualquer jeito, a gente teria uma pregação de qualquer jeito. Quem vai pregar hoje? Não sei, quem quiser. O pregador contaria história sobre a vida dele, baseada na psicologia, e depois ele não falaria nada com nada. O culto começaria meia hora, 40 minutos depois. Não teria hora para terminar. Eu sei que esse tipo de igreja não existe. Irmãos, eu não estou falando mal de nenhum ministério, amém? Por favor. Eu só estou te dizendo, te explicando, que excelência, ela é necessária para o nosso ministério. Nós precisamos disso, nós cremos nisso, e nós nos empenhamos nisso. Não porque a gente não quer ser como A, B ou C, mas porque a gente quer louvar o Senhor com todas as nossas atitudes. A gente louva o Senhor com a nossa pontualidade. A gente louva o Senhor trazendo um melhor ambiente possível para quem vem aqui louvar o Senhor. Amém? Porque, querendo ou não, irmãos, o que vai mudar a sua vida é ouvir e praticar a palavra. Amém? Mas é muito mais fácil ouvir e praticar a palavra num lugar confortável. É muito mais fácil ouvir e praticar a palavra num ambiente em que você vai ser bem recebido, bem cuidado, que você vai ter uma lanchonete no final do culto, você não tem que sair correndo e ir embora para casa, que você vai ter um lugar não só para deixar as suas crianças, mas que as suas crianças possam ser também instruídas na palavra. Tudo isso conta. E sabe, algo que Deus fez também, eu não vou abrir todos esses textos, é que quando ele entrega a terra para o povo de Israel, ele divide entre 12 tribos a terra, né? Ele divide entre as tribos. Mas a tribo de Levi, Deus fala assim, vocês não vão ter herança na terra. Olha que coisa assustadora, né? Chega as tribos todas, e a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, e vocês não têm herança. Por quê? Porque vocês não vão arar a terra. Vocês não vão cuidar da terra. Vocês vão cuidar do serviço ministerial. E como é que a gente sobrevive? Cada uma das 12 tribos vai te dar 10% daquilo que a terra deles produzir. O famoso dízimo. Que as pessoas brigam tanto contra ele. Mas, irmão, sabe o que o dízimo faz dentro da excelência? Isso aqui é tudo pago com dízimo. Não, irmãos, não é isso aqui que é pago com dízimo, não. São os ministros do evangelho que estão hoje no tempo integral, que recebem pelos dízimos. Mas esse povo não pode trabalhar? Não pode, mas aí você teria um serviço ministerial pior. Nós temos os ministros que a gente topa ter. Existe uma cultura horrível também em relação aos ministros do evangelho. Que o pastor tem que ser um cara que anda a pé, assalariado, e que ele tentou fazer qualquer coisa da vida, não sobrou nada, ele vai ter que ser pastor. Eu já te advirto, a gente não é assim.
eu larguei várias coisas que me davam dinheiro para estar aqui. Amém? Não só eu, minha família, pastor Marcos e Jaque largaram as coisas em BH e pessoas estão largando ainda. A Aline veio para cá por metade na época. Por quê, irmãos? Porque a gente consegue não só te atender na sua necessidade, como se dedicar à oração, se dedicar ao estudo da palavra, para poder trazer algo para você aqui que seja bom, que seja agradável, que seja algo que você vai aprender e mudar a sua vida. Amém? Amém, gente? Amém. E se alguém aqui disser, você só é pastor, você não trabalha, sinceramente, eu vou brigar com você. Você nunca teve 5 minutos na minha pele para saber se eu trabalho ou não. Pastor, você tem só um problema, ele trabalha e ele não tem horário de trabalho. Eu estou reclamando? De maneira nenhuma, irmãos. A tribo de Levi tinha muito trabalho. Ela não arava a terra, mas ela tinha muito trabalho. Esse modelo de cooperação, ele também está ligado à excelência. Porque Deus poderia ter feito do jeito que às vezes muitos crentes acham que deveria ser. Dava um pedaço de terra para qualquer um, para todo mundo. E depois, se vira lá, faz de qualquer jeito lá na tenda do encontro. Se você for ver, até a roupa do sacerdote, eu não vou ficar aqui lendo tudo isso, mas é muita coisa. É muito cuidado que existe. E é uma instrução dada por Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 9. Olha, Paulo falando sobre isso na nova aliança. 1 Coríntios 9, verso 4. Paulo diz, não temos nós o direito de comer e beber. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, no caso secularmente, né, para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais. Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, nós não o temos ainda mais, mas nós nunca usamos esse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Ou seja, não existe cobrança, ninguém vai mandar um boleto para sua casa, amém? Tudo é por fidelidade. Ele diz, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou, diga ordenou, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E não é por uma vontade de pessoas cheias de pra que isso e de carnalidade, que a gente vai desobedecer uma ordem do Senhor. Se o Senhor me ordenou viver do Evangelho, eu vou viver do Evangelho. Ah, mas para que isso? Você podia? Eu até ganhava mais dinheiro do que eu consigo ganhar como ministro do Evangelho, irmãos. Mas eu vivo do Evangelho. Amém? E graças a Deus que a gente entende que Deus supre a nossa vida quando nós obedecemos a sua palavra. Não somente nossa no ministério, mas de todos aqueles que são fiéis também. Porque se Deus dá a ordem, gente, Ele também dá a provisão. Se Ele dá a visão, Ele dá a provisão. A questão é que quando as pessoas ficam com essa mentalidade de miséria, elas querem reter.
Não, eu não sei o que vai faltar, quando é que vai faltar. Aí ela não participa. Aí ela não investe. E não existe excelência sem investir. Eu vou falar de novo. Não existe excelência sem investir. Não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de investimento. Não existe você ter uma roupa maravilhosa e ela custar R$10. Não existe você ter um carro do ano e você comprou por 5 mil. Se for, você pode ter certeza. Você está comprando um carro roubado. Não existe ter coisa boa sem excelência. Não existe ter um bom ministério sem excelência. Amém? E não existe ter excelência na sua vida se você não quer investir na sua própria vida. Se você não quer investir, por exemplo, no seu conhecimento. Não, eu vou ficar muito... Vou encher de conhecimento. Como? ChatGPT. Eu vou ficar pesquisando sozinho na internet, eu vou aprender tudo. Tudo bem, você pode até ser uma pessoa autodidata espetacular, mas pelo menos tempo você vai ter que investir. E às vezes é interessante porque, às vezes a gente é tão muquirana que a gente não quer investir em alguém para nos ensinar alguma coisa, e a gente prefere gastar o triplo do tempo, que tempo é dinheiro, viu gente? Se você gasta errado o seu tempo, ou você perde ou você deixa de ganhar dinheiro. Amém? Se você não sabe disso, não é possível. Eu estou te falando agora. Quando você trabalha, você negocia o seu tempo em troca de dinheiro. Então, se você não tiver dinheiro para investir, você tem tempo para investir. Agora, não existe excelência sem investir nada. Você tem que investir tempo e você tem que investir dinheiro. Amém? Ou tempo e dinheiro, ou os dois. Ou um ou outro, vai com o que você tem. No caso, se a gente quer ser excelente, o nosso ministério é um ministério de excelência, nós investimos no ministério tempo e dinheiro. Amém? Nós investimos isso. A gente investe tempo na formação ministerial. Nós investimos tempo em treinamentos ministeriais. Você não vai ter alguém que vai ministrar nessa igreja sem antes ter passado pelo rema. Amém? Não vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem um cuidado com esse púlpito, com esse microfone, com a palavra que entra pelo seu ouvido. Amém? Tudo aqui é feito com excelência. Ah, mas eu tenho que formar no rema primeiro? Tem. Mas vai levar tempo, sim, vai levar investimento, vai levar tempo, vai levar dinheiro. Mas no final, você vai estar apto a cumprir o seu ministério. Ah, mas eu quero cumprir de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito não funciona com a gente não, porque excelência é um dos nossos valores. A gente não pode ultrapassar a excelência. Amém? Olha que interessante, João capítulo 12. Ainda não para que isso financeiramente. A gente nem percebe o tanto que o diabo ensina coisas para a gente aprende, a gente nem questiona, porque parece normal. João 12, 3, diz assim, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus. Derramou o que sobre os pés de Jesus, gente? Perfume caro. E os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, quem? O sábio, o puro, o grande conselheiro Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Irmãos, 300 denários. Um denário era o dia de um trabalhador braçal, um salário mínimo de um trabalhador. 300 denários é um ano de salário. Se você quiser converter aí, fica fácil. Né? Uns 20 mil reais? 18 mil reais? Não é isso? Estou viajando?
É isso aí, uns 18 mil reais, 19, 20 mil reais, mais ou menos. Amém? Se a gente for pegar um ano, né? Imagina alguém pegar um perfume. Isso aqui vale um Celta. E derramar um Celta no meu pé, assim. Você imagina? O que pula no seu coração? Olha que honra, que legal. Ou vai falar assim, meu Deus, esse dinheiro todo indo assim, jogando fora. Meu Deus, para que isso? Gente, de verdade, todos nós pensaríamos isso. Ou não? Ou você quer mentir para mim na minha cara assim? Se a gente atualiza para o dia de hoje, facilita. 300 denários, denário nem existe, agora traz para a gente. 15 contos, assim, ó. Meu Deus, o dinheiro da fachada. Jogou no pé do cara. Só que o versículo 6 diz, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus, deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Veja que esse conselho do pastor Judas não é um conselho que agradou a Jesus, não. Mas é ou não é que seria um conselho que nós acharíamos sábio? Que desperdício é esse de recurso? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não tem esse negócio de desperdício de recurso. Para quem criou o recurso não é um problema. Para quem pode te dar ideias, para quem pode fazer recurso chover sobre a sua vida, recurso não é problema. Aquela mulher estava honrando Jesus com o melhor que ela tinha. Mas a gente às vezes é tão longe disso que a gente fica com medo de gastar um dinheiro para melhorar algo na nossa vida. Ou na nossa igreja. A gente fica com medo, mas falando de gastar uma coisa que vai permanecer. Aqui, ó, foi pro ralo. Mas sabe de uma coisa? Se a gente jogar para a eternidade, teria ido para o ralo de qualquer maneira. Enquanto houver o pecado no mundo, sempre vai haver pobreza. A pobreza, ela é originária do pecado. Amém? Amém, gente? Estou dizendo que todo pobre está em pecado, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que a pobreza, a falta, não é uma ideia original de Deus. O pensamento de Judas, do para que isso, é o pensamento de um ladrão. Você sabe que o pensamento do para que isso dentro de igreja costuma vir da cabeça de ladrão também? Para que gastar dinheiro com isso? Para que gastar dinheiro com isso? Normalmente essa pessoa não é muito fiel nos dízimos das ofertas, não. O som parou de sair aqui? O que aconteceu? É ou não é? Para que gastar com isso? Para que gastar com isso? Para que gastar com isso? Ah, tá vendo? É por isso é que eu não dou. Não, você não dá, não é por isso, não. Você não dá por avareza. Parou de funcionar, né? Não? Tá bom. Finge que não é com você que eu estou falando. Você pode até ficar com raiva de mim, irmão. Tomara que não, porque eu amo você. Eu só estou te explicando, às vezes, a origem dos pensamentos que nós precisamos mudar para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, a gente vai ficar travado num pensamento gerado pelo pecado. E aí nem você vai se sentir liberado para prosperar. Sabe que a palavra abençoado significa liberado para prosperar? Você não vai se sentir abençoado por Deus. E é o que o diabo deseja que aconteça com você. Mas Deus deseja que a gente tenha recursos.
Mas sabe, antes disso a gente precisa crer que Deus é um Deus de excelência. Amém. Volta em Romanos capítulo 12. Verso 3 agora. Paulo vai dizer: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E aí Paulo começa a ensinar como que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, amém? Eu tenho um dom, você tem outro, cada um tem um dom, cada um consegue edificar a vida do outro com o seu próprio dom. E é por isso que a gente serve uns aos outros, é por isso que a gente tem tanta gente servindo ao mesmo tempo. Podia ter metade, podia, mas a gente não quer. Porque a gente quer ter muita gente servindo, porque muita gente tem que se descobrir, muita gente tem que se mover. E quanto mais pessoas se descobrindo e se movendo, melhor para a igreja e melhor para as próprias pessoas que estão descobrindo e se movendo. Porque elas então estão entrando dentro do chamado delas. E é engraçado que essa coisa de chamado é simplesmente você ouvir o que a palavra diz e falar assim, tá aí, vou fazer isso. E aí Paulo começa a explicar como que a gente vai fluir nos nossos dons. Se alguém tem o dom de profetizar, no verso 6 ainda. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribui de qualquer jeito. Não? Se é contribuir, contribua generosamente. Se exercer liderança, vira um chefinho e sai mandando todo mundo fazer as coisas. Não. Se exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A excelência, ela vai ter esse cheiro de um detalhe a mais. A excelência tem esse cheiro de te obrigam a caminhar uma milha, você caminha duas. A excelência tem esse cheiro de te pedem a capa, você dá a túnica. A gente não tem problema de fazer a mais. A gente não tem problema de transbordar, de superabundar. E sabe, cada um tem um dom. E às vezes você está me ouvindo e falando assim, mas tem um monte de coisa aqui que poderia ser melhor. Eu concordo com você e eu tenho certeza que eu sei mais do que você sabe sobre coisas aqui que poderiam melhorar. Só que o meu dom é de exercer liderança. O meu dom não é de fazer todas as coisas. Cada um exerce o seu dom com excelência. E talvez se algo na igreja que você está notando poderia ser melhor, pode ser que ele seja ligado ao seu dom. E sabe por que não está melhor? Que nós estamos aguardando você começar a operar. Não é brincadeira, eu estou falando sério. Porque a igreja se faz com todo mundo, gente. Mas com essa cultura correta. Eu não posso e não vou fazer todas as coisas, porque eu não vou conseguir fazer com excelência. Quem faz todas as coisas vai fazer um monte de coisa mais ou menos. É por isso que o que está dedicado ao ministério tem que estar dedicado ao ministério. Eu não posso ficar dividindo a minha mente, o meu coração com um trabalho fora. Eu tenho que estar dedicado aqui, para que eu faça com excelência. Algumas pessoas precisam estar dedicadas, para que seja feito com excelência. Amém? E
cada um tem a capacidade de fazer algo aqui com excelência, cuidando de um pedacinho, de uma escala. Se você passa a se tornar alguém mais excelente, você passa a liderar um pedaço. Nós temos quantas lideranças? Mais de 20. De departamentos diferentes. Por quê, irmãos? Porque dons têm se levantado. A ponto que o nosso líder da música é um anjo. Para quem não sabe, gente, o Carlão é um anjo que, se tirasse a orelha e botasse nas costas, dava um par de asas. Mas olha, quem tem um líder de música angelical como a gente? Mas para isso ele precisou chegar, precisou se envolver com a música, não é? Cada uma dessa maneira. Amém? A gente vai chegando, a gente vai se envolvendo. Sabe, talvez tenha um lugar, na verdade tem um lugar para todo mundo. É que o seu coração tem que estar do jeito correto. Ao invés de um coração de crítico. Tem isso aqui que podia ser melhor, isso podia ser melhor, né? Igual crítico de arte, né? O cara nunca pintou um quadro e critica o quadro que os outros pintaram. Não é esse o nosso coração. O nosso coração é um coração prestativo. Olha, o pessoal está fazendo isso aí, mas eu conseguiria fazer melhor. Isso não é soberba. Talvez você consiga fazer algumas coisas melhor do que algumas coisas que a gente faz hoje. Talvez em algumas áreas aqui da igreja tenha gente orando: Senhor, manda alguém melhor do que eu, para eu poder avançar para algo melhor também, algo mais adequado com o que eu faço. E talvez essa pessoa seja você. Amém. Agora, o coração é de excelência. Se dá para melhorar, nós vamos sempre melhorar. Amém. Nós sempre vamos melhorar. Nós nunca vamos parar de crescer. Nós nunca vamos nos contentar. Terminei de construir a igreja, pronto, agora chegou, acabou. Não. Porque o chamado de Deus na nossa vida também é excelente. O chamado de Deus na nossa vida é de pregar o evangelho a toda criatura. O chamado de Deus para essa igreja está relacionado com a gente alcançar por essa palavra todo o norte de Minas. Então, sabe quando a gente vai parar de investir tempo, dinheiro, coração, orações nessa obra? Nunca. Nossa, mas nunca. E graças a Deus, porque isso é um propósito. E é um propósito excelente. A gente não está enxugando gelo, não, irmãos. Quando a gente fala que a gente vai fazer para sempre, não é enxugar gelo. Porque cada um que tem a vida transformada vale. Tem gente que precisa da gente. Tem gente que precisa da nossa excelência, da nossa dedicação. Que está aí hoje, num domingo, na sua casa, chorando, desesperançoso. Quantos será que não estão assim, irmãos? E estão assim porque não conhecem essa palavra. Porque não conhecem uma igreja que ama, e ama com excelência. Sabe, esse povo precisa conhecer a gente. E quando encontrar, precisa ver tudo tão bonito, tudo tão bem feito. Infelizmente, por causa da violência do nosso país e da ordem de prioridades, não dá para a gente ter tudo aqui revestido de ouro. Mas sabe, é importante que as pessoas, ao encontrarem com a gente no dia a dia, ao entrarem nessa igreja, possam de alguma maneira olhar e falar assim: eu não sei porquê, mas Deus está nesse lugar. Foi Jesus que inspirou esse povo. Amém. E é por isso que excelência é um valor tão importante para o verbo da vida. Porque a gente
foi conquistado por um Deus excelente, criador de coisas maravilhosas, de uma fauna maravilhosa, de uma flora maravilhosa, de sabores maravilhosos, lícitos maravilhosos, que nos deu o seu melhor, o seu filho, para morrer, para que a gente tenha vida. Não tem coisa que seja mais excelente do que Jesus Cristo, irmãos. Não tem uma expressão mais excelente. Eu não sei o que é o seu melhor, mas Jesus é o melhor de Deus, e Ele deu o melhor dele para a gente. Cara, a gente não pode dar qualquer coisa nossa para Ele, não. Viver para o seu louvor que a gente cantou, né? Ele nos amou primeiro, mas porque Ele nos amou dessa forma, a gente tem que amar Ele dessa maneira também. Amém? Hoje é o nosso dia de ceia, e algo que a ceia nos fala nesse dia de hoje é sobre a excelência do resgate de Deus na nossa vida. Deus não poupou esforços, não poupou recursos. A igreja não poupou recursos para sair do Oriente Médio e, através da fidelidade de tantas pessoas, alcançar o planeta inteiro. A gente está longe de onde essa mensagem começou a ser pregada, irmãos. Pessoas traduziram essa mensagem, pessoas ainda traduzem essa mensagem, pessoas dedicadas ao Evangelho. Quando a gente fala de Deus, de Jesus, a gente sempre vai falar de dedicação. Jesus não merece só o nosso domingo, irmãos. Ele não deu pra gente só um domingo, Ele deu a vida dele. Amém. A única coisa que sobra pra gente é dar a nossa vida para Ele também. E essa mentalidade vai fazer com que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade dele. Jesus disse que Ele veio, João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Vida e abundância é uma vida excelente. Amém. Quando você for tomar a ceia hoje, lembre disso. Lembre que você foi conquistado por um sacrifício excelente para ter uma vida em abundância. Amém. Pastor, quem pode tomar a ceia? Todos aqueles que são filhos de Deus. Amém. A ceia é a mesa dos filhos. Ah, mas eu não sou dessa igreja, não tenho carteirinha de membro. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja, a igreja de Cristo, né? Não é uma igreja com placa. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, você pode participar da ceia. Amém. Ah, mas se eu pequei? Irmãos, se você pecou, você se arrepende. Amém. Ah, mas é porque eu vim de um lugar que, se você pecou na semana, você ficava fora da ceia naquele mês. Irmão, essa instrução em si já é um pecado. Não existe nenhuma instrução bíblica para excluir ninguém da ceia. Ah, mas é 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11 não está falando para excluir ninguém da ceia. Está falando para você se examinar. Se você tem dúvidas, ouça a palavra que o pastor Marcos deu hoje de manhã. Mas para te dar um bom exemplo, Judas, esse mesmo Judas, participou da ceia com Jesus. Eu não sei qual pecado você cometeu, mas eu acho que trair Jesus deve estar nos top 3 pecados possíveis do planeta. Eu chutaria
que trair o próprio Deus na cara dele e vender ele por 30 moedas de prata, é um pecado sem comparação. E ele já tinha vendido Jesus, viu? Estava só esperando a hora. Ele vai para a ceia com Jesus já vendido, já estava fechado o negócio, o dinheiro já estava no bolso dele. E ainda assim Jesus partilha o pão com ele. Essa história de deixar o povo fora da ceia surgiu lá em Calvino. Infelizmente a igreja engoliu isso, essa tristeza de expor pessoas. Ah, porque você está em pecado. Não tem nada mais farisaico que isso, irmãos. Ah, mas tem que ser batizado. Também não tem nada falando sobre isso. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, você é filho e você vai estar com Ele no paraíso. Jesus falou isso com o ladrão que estava na cruz. Agora você imagina você ter o direito de estar com o Senhor no paraíso e não ter o direito de tomar a ceia. A religião mata, irmãos. É a mesma religião. É a mesma religião. A religião que exclui da ceia é a mesma religião que nos empobrece. É a mesma religião que diz menos da gente. É uma religião que faz com que a gente sofra e busque um Deus que a gente não consegue enxergar. Mas Deus quer se mostrar para você nessa noite, através do cuidado dEle, através da palavra dEle e através da graça dEle que te santifica. Paulo diz a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, que a graça que nos educa para a santificação é a graça que nos ensina a renunciar às paixões mundanas. É quando nós sabemos que somos aceitos por Ele, que nós temos a tranquilidade de ir em direção a Ele. Quando a gente se sente em pecado, quando a gente se sente mal, a gente foge da presença. O pecado em Adão e Eva fez eles fugirem da presença de Deus. Mas o amor constrange, o amor traz para perto. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos chama de filhos, Ele traz a gente para a mesa. Amém. Vamos ficar de pé. Eu queria te fazer uma pergunta.